Artigo Direitos Políticos das Mulheres no Brasil, da luta sufrágica à Lei 9.100, instituída em 1995, de Gisela Maria Bester. Bom, o artigo ele vai tratar da luta pelo voto feminino no Brasil, as conquistas jurídicas políticas posteriores a essa lei. Bom, a autora fala que o voto é importante para a democracia representativa. Mas por quê? Porque é através do voto que autoriza-se uma delegação de poder a um representante. No Brasil, são raras as cobranças e fiscalizações por parte dos representados. A extensão do voto à mulher dá a ela o acesso aos canais de decisão e a possibilidade de serem tratadas questões femininas. Em 1881, para ser eleitor, o indivíduo deveria ser do sexo masculino, maior de 21 anos de idade, ter uma renda anual X, o voto era censitário. A proclamação da República trouxe a abolição do voto censitário e as mulheres permaneceram sem o direito de participação política. A luta sufrágica foi longa e árdua e foi alvo de severas críticas. Ela cita no artigo alguns exemplos de aversão ao feminismo, como a obtenção do voto feminino seria um privilégio das mulheres em relação aos homens, já que elas teriam um direito sem obrigações correlatadas. Era o que algumas pessoas defendiam. Outros não queriam alargar os direitos civis das mulheres, como ainda queriam impedir a conquista dos direitos políticos. A aversão não vinha apenas dos homens, mas também de muitas mulheres. Em 1934, o voto tornou-se obrigatório apenas às mulheres que exercessem funções remuneradas em cargos públicos. A obrigatoriedade plena só veio com a Carta Magna em 1946. Pela primeira vez, uma Constituição foi assinada por uma mulher, a deputada Carlota Pereira de Queiroz. A luta pela extensão do voto feminino foi fruto da mobilização e tomada de consciência das mulheres espelhadas em lutas no nível mundial. Foi uma conquista feminina e não uma concessão dos homens, como dizem alguns. A conquista do voto beneficiou as mulheres acima de 18 anos e com um grau mínimo de escolaridade. Muitas mulheres continuaram excluídas do voto até 1985, devido ao analfabetismo. A emancipação política das mulheres não lhes concedeu a participação política efetiva, tendo em vista o número de eleitas. A primeira-ministra e a primeira governadora foram eleitas em 1994, a primeira prefeita em 1929, a primeira deputada federal em 1933 e a primeira deputada estadual em 1934, que além de ser mulher era negra, que era Antonieta de Barros. Na quarta Conferência Mundial sobre a Mulher, realizada pela ONU, as mulheres brasileiras passaram a lutar pela inclusão, na lei eleitoral, da estipulação de uma cota mínima de participação feminina nas candidaturas dos partidos, o que efetivamente conseguiram. Foi então instaurada a Lei 9.100, que obriga os partidos políticos a reservarem 20% de espaço às mulheres nas candidaturas. Nascida em Florianópolis, Santa Catarina, em 11 de julho de 1901, Antonieta de Barros foi precursora da luta de políticos afrodescendentes no parlamento brasileiro, movimento que foi reprimido com a ditadura militar, mas que ganhou força a partir da Constituição de 1988 e contribuiu para as discussões sobre a participação da mulher em um espaço eminentemente masculino. Entre os seus principais legados está o rompimento de alguns estereótipos ligados ao gênero, à etnia e classes sociais. Filha de uma lavadeira e órfã de pai, ela teve uma infância muito pobre, mas conseguiu, graças à sua mãe, ingressar aos 17 anos na Escola Normal Catarinense,
formando-se em 1921 professora de português e literatura, um dos poucos cursos que permitiam o ingresso feminino e que possibilitavam às mulheres circularem no espaço público de forma socialmente aceita. Um ano após a sua formatura, fundou o curso particular Antonieta de Barros, voltado para a alfabetização da população carente, visto que entendia que o analfabetismo impedia gente de ser gente. Nos textos produzidos por Antonieta, tanto para o jornal A Semana, o qual fundou e dirigiu, como para a revista quinzenal Vida e Lhoa, a qual foi diretora, percebe-se seu idealismo representando na convicção de que o mundo poderia se regenerar por meio da educação formal. As criaturas necessitam para viver, no sentido humano da palavra, de cultura. Sem cultura não se consegue a independência moral, apanágio de todos que são genuinamente livres, senhores da sua consciência, conhecedores do seu valor, integralizados na sua individualidade. Para ela, a fim de que se conseguisse avançar, desenvolver-se na vida, algo que não era igualmente acessível a todos, as pessoas precisariam se instruir, obter cultura. Tal palavra esta, utilizada por Antonieta com o sentido de educação. Por acreditar nisso, seguiu lecionando, escrevendo, participando de associações, opinando. Desta forma, tornou-se cada vez mais visível em uma sociedade que tendia e ainda tende a inviabilizar as mulheres e os negros, rompendo barreiras a fim de conquistar espaços que em seu tempo eram inusitados para as mulheres e mais ainda para uma mulher negra. Em 1934, Antonieta de Barros envolveu-se nos debates sobre direitos civis, sociais e políticos, defendendo particularmente o direito das mulheres ao voto. Foi eleita então pelo Partido Liberal Catarinense, PLC, como a primeira deputada negra do estado de Santa Catarina. Segundo Carla Nunes, autora da dissertação de mestrado intitulada Antonieta de Barros, uma mulher negra ao círculo do poder político em Santa Catarina, nas décadas de 30 e 50, Maria da Ilha, pseudônimo que usava em suas crônicas, sabia que o afastamento da mulher no âmbito político não representava um fato natural, como grande parcela das mulheres acreditava, e sim se devia a fatores culturais como o machismo presente na sociedade. Essa ausência feminina nos centros de discussões, nos fóruns de representatividade político-social, era à época e ainda é hoje muito reveladora, pois mostra a política vista como território masculino. Qualquer ranhura nesse âmbito, causada, por exemplo, com a eleição de uma mulher, contraria a ordem que se queria naturalmente das coisas. Antonieta, além de mulher, era negra e vinha de uma família pobre, ou seja, rompeu com sua presença vários estereótipos existentes. Provocativa, discutiu em um dos seus textos sobre a constitucionalidade do voto feminino. Que seremos nós, as mulheres, irracionais ou domesticadas? Porque esta questão de inteligência e aptidões femininas, ora em foco, se resume, digamos de passagem, em classificar a mulher entre as criaturas superiores ou entre as racionais? É isto que está agonizante e querem reviver, inferior aos próprios irracionais, domesticada, se contentará eternamente em constituir a mais sacrificada metade do gênero humano? A campanha feita pelo Partido Liberal Catarinense durante o processo eleitoral de 1934
em anúncio publicado no jornal Correio do Estado, colocava a professora Antonieta como insígnia das mulheres catarinenses. Eleitora, tens em Antonieta de Barros a nossa candidata, o símbolo das mulheres catarinenses, queiram ou não os aristocratas de ontem. Antonieta de Barros, portanto, mulher negra e pobre, conseguiu uma sociedade machista, racista e burguesa ser protagonista de sua vida, iniciando em seu estado uma necessária mudança na política e na sociedade, ao conseguir manter-se na condição de educadora respeitada e também ser eleita como representante política da população. A obra escolhida é intitulada O Marxismo Trará Saúde aos Enfermos. Para descrever da melhor maneira possível, utilizarei 3 perguntas de uma entrevista concedida por meio a IHU Online, feita por Heidi Drebs. Drebs é graduado em Teologia pela Escola Superior de Teologia e em Educação Artística pela Federação de Estabelecimentos de Ensino Superior. Cursou mestrado e doutorado em Teologia na EST. Sua tese intitulou-se O Desvelar da Espiritualidade nas Artes Visuais. Poderia contextualizar a situação física de Frida Kahlo quando pintou O Marxismo Trará Saúde aos Enfermos? O Marxismo Trará Saúde aos Enfermos foi uma das últimas pinturas de Frida. A obra foi pintada em 1954 e neste mesmo ano a artista veio falecer. Neste período, o seu estado de saúde era bastante precário e de uma grande fragilidade física. Ela vivia sob constante efeito de analgésicos. Depois de aproximadamente um ano sem pintar, em 1954, Frida se esforçou a sair da cama e retornar ao seu estúdio. Sentada na cadeira de rodas com uma faixa para sustentar suas costas, ela pintava um cavalete durante o tempo em que a dor era suportável. Quando a dor se tornava insuportável, Frida voltava para a cama e lá seguia pintando. O uso de drogas e um esforço quase sobre-humano tornava suportável a dor. E a artista conseguiu manter-se ativa. Andrea Katleman cita, segundo Judith Frel, enfermeira de Kahlo, a artista ao finalizar a obra teria feito o seguinte comentário: pela primeira vez, não choro mais. Qual é o significado dos elementos dessa obra? O que eles querem dizer? Os elementos dessa obra expressam as preocupações, os sentimentos, as convicções e esperança de Frida. Remetem explicitamente ao interesse social e político da artista. A artista se representa com seu corset de piel diante de um fundo dividido em 2 partes. De um lado, a terra está ameaçada pela destruição e do outro, a paz. No mesmo lado em que correm rios azuis com água cristalina, também se elevam os continentes vermelhos, a União Soviética e a China. A pomba da paz voa sobre o céu azul. Na outra metade, onde o céu está mais escuro, correm rios de sangue, e a mão que se estende da cabeça de Karl Marx estrangula Tio Sam. O Partido Comunista pode estar representado nas grandes mãos que a amparam. As mãos não a tocam, mas estão ali e lhe dão segurança. Se ela perder o equilíbrio, as mãos estão ali, grandes e fortes, protetoras e vigilantes, lembrando o comunismo. Por meio dos elementos dessa obra, ela expressa especialmente a convicção de Karl Marx, através do comunismo, pode acabar com o capitalismo e proteger necessitados, amparar os fracos e curar os enfermos. O marxismo, no decorrer de sua vida, tomando forma de crença, isso está claramente expresso na sua obra analisada, em que a autora expressa a sua fé no comunismo. Considerando o contexto e a situação de vida de Kahlo, parece-me pintar essa obra foi como cumprir o seu destino. Frida Kahlo queria, através da arte, ser útil ao partido, de forma mais explícita e bastante expressiva. Consegue nessa obra sintetizar a vida e esperança e atingir o objetivo. Por isso, ela não chora mais. Kahlo apresenta ali a sua terra, a sua dor, a sua força, a sua crença, os seus ídolos. E dessa maneira dá-se uma reinterpretação crítica da sua trajetória de vida e da sua própria obra pictorística. Em sentido, ela queria contribuir com o partido através de sua arte. Nesse aspecto, sua obra é também política. Ao pintar espinhos, sangue, dor e situações de sofrimento,
Artista, por meio de sua arte, denuncia uma realidade social injusta, denunciando-a. Frida coloca a sua expressão artística a serviço do partido. A artista tinha consciência do potencial da arte como meio de conscientização e transformação social. Mesmo que no conjunto de arte no conjunto estivesse tão explícito, ela pintava sua dor e a dor do seu povo, não na dimensão monumental, como o muralismo, mas em doses menores, homeopáticas, mas nem por isso menos intensas. Na obra O Marxismo Trará Saúde aos Enfermos, a artista aponta para o marxismo como possibilidade de salvação. Entretanto, deve-se destacar que a artista vai construindo essa concepção ao longo da sua vida, mas opta por assumi-la e expressá-la na sua arte mais no final de sua vida, e a expressa claramente nesta obra. Relación artículo feminista y obra. Después del estudio del artículo Derechos políticos de las mujeres en el Brasil, de la lucha sufrágica a la ley número 9100, de la biografía de la feminista Antonieta de Barros y de la obra El marxismo llevará salud a los enfermos de Frida Kahlo, es posible hacer la siguiente analogía. El artículo describe la lucha enfrentada por las mujeres hasta obtenerem el derecho de participarem de la vida política. Las dificultades enfrentadas por las mujeres para obtener la victoria del derecho al voto no fueron pocas. Ellas querían luchar contra el machismo y prejuicio de hombres que no aceptaban las mujeres tener los mismos derechos que ellos. Ellas querían no solo los derechos de voto, mas también el derecho de se aplicar a las posesiones políticas, así como los hombres. Antonieta de Barros fue la primera diputada negra del Brasil. Ella fue elegida en 1934 y luchaba por cuestiones relacionadas a la lucha por los derechos de las mujeres. En 1995 fue establecida la Ley 9100, que garantía la reserva de 20% de las vacantes de los partidos políticos a las mujeres. A vida de Antonieta pode ser relacionada com a obra de Frida Kahlo, em sentido de superação que Antonieta e Frida procederam com os prejuízos de la sociedade buscava. Frida, em sua obra Marxismo levará saúde a los enfermos, mostra a desigualdade, apresentando seus sentimentos e injustiças sociais, incluindo as mulheres socialmente suprimidas. Antonieta buscava a melhoria através de la condição de educadora e representante política que implica los derechos civiles por la elección en el Partido Liberal Catarinense. Por lo tanto, apesar de las diferentes formas de luchas, Frida e Antonieta buscavam objetivos comuns.